Nós estamos aqui e eu tenho algo para compartilhar com vocês nessa noite, mas eu queria antes orar. Eu queria que você mesmo sentado fechasse os seus olhos. Eu quero orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Amém. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa chuva que já caiu lá fora e continua caindo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Pai. Obrigado por essa reunião e nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite. Amém, Senhor. E muito mais do que qualquer coisa que seja dita aqui, Senhor, por mim, eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar com esses irmãos aqui. Tenho certeza que esse dia não é um dia por acaso, mas é um dia que o Senhor fez, é um dia que nós estamos aqui com um propósito. Eu tenho certeza que quem está aqui, Senhor, tem algo para ouvir do Senhor. Amém. Então acalma o nosso coração, abra o nosso entendimento, Amém. para que possamos compreender aquilo que está no teu coração para nós, Senhor. Em nome de Pai. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, hoje eu queria compartilhar algo com vocês que está no meu coração já há alguns dias e essa semana, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, das Mulheres, isso acabou vindo à tona de novo no meu coração e eu tenho pensado a respeito de algumas coisas sobre a questão da mulher, e o cristianismo, e Jesus e as mulheres, e como é que a gente lida com tudo isso nesse momento da história que a gente tem vivido, em que há tanta coisa sendo dita, há tanta coisa ruim sendo dita, há tanta coisa estranha sendo dita, há tanta coisa dita que a gente não sabe qual é a intencionalidade das coisas que são ditas. E em meio a essas coisas eu sempre tenho um parâmetro para mim, para a minha vida. Eu sempre busco entender qual o propósito de Deus nisso tudo e o que Jesus faria se estivesse vivendo aqui como eu. Qual seria o posicionamento de Jesus diante de algumas coisas que são colocadas. E recentemente a gente estava no cinema, eu, a Ariana e os meninos lá em casa, a gente estava assistindo um filme, e no trailer do filme, antes de começar o filme que a gente foi assistir, passou o trailer de um filme que vai ser lançado esse ano. Não é a primeira vez que vão narrar essa história, provavelmente não vai ser a última, mas é um tema que chama a atenção de algumas pessoas, deve chamar a atenção porque não é o primeiro filme escrito a esse respeito. Mas o filme, pelo trailer, né, a gente percebe que o filme falava a respeito de um relacionamento mais íntimo que Jesus poderia ter tido com Maria Madalena. Esse é o enredo do filme, e era o trailer. Eu fiquei olhando aqui, por que as pessoas se importam tanto com isso, se interessam tanto com isso? E o que isso faria tanta diferença na vida das pessoas? Enfim, por que as pessoas se preocupam com isso? Se é um tema que está sendo discutido até no cinema, porque isso deve ter alguma relevância. E de lá para cá eu fiquei pensando a respeito dessas coisas e, enfim, como eu gosto de ler e estudar algumas coisas, exatamente nisso que eu me debrucei, tentar entender como que Jesus lidou com a questão das mulheres no tempo dele e por que isso até hoje é meio chocante, até hoje é meio estranho a forma como Jesus tratou as mulheres. E é isso que eu quero nessa noite conversar um pouquinho com vocês. E a gente vai tentar entender um pouco essa visão cristã, ou que pelo menos deveria existir a respeito dessa relação com as mulheres e tudo mais. Bom, mas antes disso é importante contextualizarmos algumas coisas, né? É importante entendermos que quando Jesus surge, né, a Bíblia chama plenitude dos tempos, e não é por acaso, ele surge num momento de efervescência política, cultural e de vários aspectos. E ele está ali e a todo tempo ele é cobrado por um posicionamento, né? Vocês que já conhecem um pouco dos evangelhos aí sabem que a todo momento Jesus era cobrado a respeito de um posicionamento, a respeito de Roma, a respeito daquela opressão que eles estavam vivendo, a respeito dos impostos, a respeito do divórcio, da lei, enfim. A todo tempo Jesus era cobrado pelas pessoas que estavam à sua volta, não necessariamente os que o seguiam, os discípulos, mas a sociedade de modo geral cobrava de Jesus um posicionamento. E Jesus tinha sempre uma resposta. Nem sempre era o que eles queriam ouvir. Nem sempre era o que eles achavam que Jesus deveria falar. Mas ele sempre tinha uma resposta. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente percebe que já no Antigo Testamento nós temos uma sociedade com uma característica ali, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista por si só.
nós podemos fazer essa leitura de duas maneiras. A gente pode pensar nisso como algo opressivo para a questão da mulher, ou a gente pode olhar como uma forma de proteção. Essa semana, por exemplo, no nosso grupo caseiro, como a gente não tinha um tema estabelecido ainda, a gente estudou, e era exatamente o Dia Internacional da Mulher, dia 8, né? A gente estudou o livro de Ruth, que é um livro do Antigo Testamento que narra uma história de uma mulher que não era israelita, ela era de outra região chamada Moabe, ela era uma moabita, ou seja, ela não tinha nada a ver com aquele código lá de Israel, aqueles princípios lá de Israel, não tinha nada a ver, mas ela se casou com um homem israelita. Só que esse homem morreu, o seu irmão também morreu, e o seu sogro também morreu. Então, ela ficou sozinha, ela, a sua cunhada e a sua sogra, chamada Noemi, numa região que elas não tinham perspectiva nenhuma. Como a Noemi era de Israel, ela volta então e fala assim, olha, eu vou voltar, mas vocês estão viúvas, vocês estão livres, façam o que vocês quiserem da vida de vocês, eu estou voltando. E a Ruth diz assim, não, eu vou com você. E aí tem a célebre frase, né, o seu Deus vai ser o meu Deus, a sua terra vai ser a minha terra, onde você for eu vou, onde você deitar eu vou deitar também, enfim. Ela faz uma aliança ali com a sua sogra e vai. A história é muito bonita, é uma história de superação e tal, muito interessante. Mas é interessante como, quando você estuda esse livro especificamente, parece um livro meio solto ali no Antigo Testamento, não tem conexão com nada, né? O período histórico é o período dos juízes, então parece que não tem nenhuma conexão. Mas, sabe o que é mais interessante? A partir dessa mulher, moabita, a Ruth, que se casa depois com um parente, né, do seu falecido marido, a partir dela, nasce a genealogia de quem seria o rei Davi. O rei Davi, o cara que foi rei em Israel. E se você parar para pensar, Jesus era descendente de Davi. Ou seja, na linhagem de Jesus tem uma mulher que não era israelita. E aí você, mas o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Tem a ver que isso tudo aconteceu na vida dela porque ela se valeu de um código chamado Levirato, um código levítico, um código de leis que era do Antigo Testamento, em que um parente próximo do seu falecido marido poderia reclamar aquela mulher como mulher dele, poderia dizer assim, não, eu me caso com você, eu vou cuidar de você. E ela se vale dessa lei para poder, então, viver a sua vida, enfim, e viver, seguir a vida. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, quando a gente olha para algumas situações, a gente sempre olha com um olhar pesado, um olhar punitivo, um olhar destrutivo de algumas coisas. E algumas vezes nós precisamos dar uma olhada para algumas coisas com um olhar de proteção. Um outro caso, recentemente eu estava conversando com alguém e alguém me perguntou assim, na Vineyard não existem pastoras? Vocês não concordam em ter pastoras, em ter líderes mulheres, assim? E eu disse assim, olha, não, na Vineyard tem sim. Nosso posicionamento com relação a isso não tem nada a ver com, não pode mulher, tem algumas coisas que mulher não pode fazer, ou tem cargos ou funções dentro de uma comunidade de fé que são exercidas só por homens. Não, nosso posicionamento não é esse. Agora, o contexto em que mulheres são ordenadas pastoras, né, dentro da Vineyard, é um contexto um pouco diferente desse que nós vivemos. Por exemplo, nós conhecemos lá em Brasília uma pastora chamada Elba, né? Ela é paraense, ela é lá do Pará, e ela ela mora e trabalha e vive nas regiões ribeirinhas lá do Pará. Em comunidades em que, por conta da escassez de recursos da região, os maridos, os homens da vila, né, da cidade, precisam trabalhar fora dali. Então eles saem dali para trabalhar, para vender, para fazer as coisas, trazer recursos para casa. Ficam às vezes 15, 20, às vezes até 30 dias fora de casa e retornam e ficam um período de tempo em casa, uma semana, 10 dias e voltam de novo para esse trabalho. Ou seja, o dia a dia, quem lida com as questões cotidianas da casa, da sociedade, são as mulheres. Então você já imaginou, pensa você marido, pensa você Fabiano, você fica 30 dias fora trabalhando. Aí quando você chega, a Mara começa a falar assim, o seguinte, tá aqui uma pilha de coisas para você resolver, tá?
Ó, tem reunião de pais da Isabela, tem não sei o quê, tem conta para pagar, você tem que ir no banco, você tem que fazer isso. Ó, o quintal está todo sujo, você tem que limpar. Não funcionaria. A única coisa que o marido quer é chegar em casa e namorar com a mulher. Quer passar um tempo com ela. Ele não quer se preocupar se tinha gás ou se não tem gás. Se vai ter reunião da escola da criança ou se não vai ter. Então, nessa sociedade, nesse modelo de sociedade lá, a mulher exerce um papel que ela tem que resolver as coisas. Então, faz todo sentido numa comunidade de fé, nesse lugar, plantada nesse lugar, que tem uma líder, uma liderança mulher, porque ela já faz isso no seu dia a dia. As mulheres já estão acostumadas com isso. Então, pode parecer para a gente, um papel omisso do marido. Esse marido é omisso, não faz nada em casa. É preciso entender o contexto. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, antes da gente começar a ler qualquer coisa. Porque se a gente não levar em consideração o contexto, fica assim, parecendo que é machismo, ou fica parecendo que os homens são omissos e as mulheres têm que assumir por causa disso. E antes de a gente continuar, e eu vou fazer uma leitura aqui, mas antes disso, antes de ler o primeiro texto, é importante entendermos, irmãos, que o cristianismo não se trata de uma religião ou de um princípio de fé estabelecido com regras, de pode e não pode. Isso pode, isso não pode. Não é isso. A Bíblia não se trata disso. Quando você lê a Bíblia e você fala, não, pastor, mas lá no Antigo Testamento está dizendo, isso tinha que fazer, isso tinha que fazer, isso tinha que fazer. Mais uma vez, se você não contextualiza o Antigo Testamento, você vai pirar. Você vai entrar em questões do tipo, o culto tem que ser no sábado, né? O culto precisa ser no sábado, porque eles se reuniam no sábado. Porque para o judeu, o primeiro dia da semana é o domingo, para nós também. Só que o domingo para a gente é o dia de folga. Para eles o dia de folga, o dia de não fazer nada, era o sábado. E aí, quem que está certo? Tudo uma questão de contexto, tudo uma questão de tempo. Havia um propósito naquele momento para aquilo acontecer daquela maneira. E é preciso entender que quando Jesus surge, mais uma vez usando uma expressão muito conhecida, na plenitude dos tempos, há um propósito de reconciliar em Jesus todas as coisas. Então é importante entender que até Jesus haviam códigos que precisavam ser cumpridos. A partir de Jesus se reconcilia com Ele todas as coisas, em Jesus. Reconcilia-se com Deus todas as coisas, a partir de Jesus. Então é isso. Abra sua Bíblia, por favor. No primeiro texto, nós vamos ler alguns textos, alguns pequenos trechos de texto. O primeiro texto que eu quero que você abra sua Bíblia é em Lucas 7, verso 47. Lucas 7, verso 47. Também é uma história bem conhecida. Todos acharam? O texto diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse texto, Jesus fala essas palavras para uma mulher que estava aos seus pés, chorando, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, que quebrou um perfume bem cheiroso, derramou sobre Jesus, os pés dele estavam enxugando. Isso em qualquer contexto já é muito estranho, e naquele contexto ali também não era diferente. Mas quando a gente percebe, e quando a gente dá um zoom nessa história, abre um pouquinho, e percebe o contexto dessa sociedade, a gente percebe que Jesus ali estava quebrando uma série de paradigmas. Uma série de paradigmas. Não era a primeira vez que Jesus faz isso. Ele quebra ali uma série de paradigmas. Primeiro, naquela sociedade extremamente machista, não era normal, não era comum um homem conversar com uma mulher. Jesus, num outro episódio, estava indo de uma região para outra. Ele passa pela Samaria e ele encontra uma mulher que estava tirando água do poço. Ele começa a conversar com aquela mulher. Quando os discípulos
estão chegando e Jesus está conversando com aquela mulher, os próprios discípulos ficam escandalizados, ficam horrorizados, ficam achando assim, caramba, o que Jesus está fazendo? Está conversando com uma mulher, que absurdo. Importante entender o contexto. Então, se conversar com a mulher já era absurdo, você imagina o que era deixar que uma mulher, em público, lavasse os seus pés, enxugasse com os cabelos, ou que fosse com uma toalha. Mesmo assim, era extremamente absurdo aquilo. Mas a resposta que Jesus dá, e é o texto que nós lemos aqui, é tudo a ver com o Evangelho, tudo a ver com o cristianismo. A resposta que ele dá, não para a mulher, mas para as pessoas que estavam pensando tudo aquilo, e ele sabia que elas estavam pensando isso, ele diz, seus muitos pecados são perdoados porque você muito amou. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, quando a gente está diante de uma situação em que a sociedade ela gera algum tipo de ambiguidade ou algum tipo de partidarismo, né? Eu defendo A, eu defendo B. O nosso posicionamento tem que ser sempre pelo amor. O nosso posicionamento é pelo amor. Porque ele diz aqui que os seus muitos pecados, Jesus não omite e não diz que aquela mulher não era uma pecadora. Ele sabe disso. Mas ele diz, os seus muitos pecados são perdoados porque você muito amou. Sabe o que tem acontecido na nossa sociedade? As pessoas não têm sentido amor uns pelas outras. O cristianismo, como eu falei, não é um princípio, não é uma religião baseada, pautada em faça e não faça. Faça isso para ser bonzinho, não faça aquilo para você ser malzinho. Não é isso. O cristianismo tem a ver com amor. Quando Paulo escreve dizendo que marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, Paulo estava dizendo, cara, ame essa mulher a ponto de dar a sua vida por ela. O que Paulo fala a respeito de Jesus, o que ele aprendeu de Jesus, é que na relação entre um homem e uma mulher, antes de qualquer coisa, antes de saber quem está certo ou quem está errado, eu preciso amar. Eu preciso amar. E isso vale para o relacionamento, é óbvio, de marido e mulher, mas vale para o relacionamento de filho com a mãe, de irmão com a irmã, de colega de trabalho para com a colega de trabalho. Isso vale na nossa comunidade de fé, de observar as nossas irmãs e saber que nós temos que amá-las, protegê-las. Porque nós somos machistas e elas não podem fazer nada sozinhas? Não. É por um princípio de cuidado, proteção e amor que está embutido em nós pelo amor de Cristo que nos alcançou. Se aquelas pessoas naquela sala entendessem o que Jesus falou, todos eles se ajoelhariam e pediriam perdão. Se aquelas pessoas que estavam na sala junto com aquela mulher entendessem o que Jesus falou, eles falassem, Senhor, Jesus me perdoa. Porque aquela mulher, além de tudo, apesar de ser pecadora, ela estava fazendo uma atitude, ela estava tendo um ato ali com Jesus, que era um ato de reconhecimento de que Jesus era sim o Messias, o Filho de Deus. Ela reconhecia em Jesus o Rei dos Reis, porque você só fazia o que ela fez com reis, de você derramar um perfume. Os profetas faziam isso quando iam coroar o rei em Israel. Era derramado sobre a cabeça dele óleo ou algum tipo de especiaria. E essa mulher faz exatamente isso. Lembra que quando os magos vão visitar Jesus, eles levam presentes de um rei, e eles levam perfume para aquele menino que tinha nascido, para o rei Jesus. Ou seja, essa mulher pecadora, ela reconhece, apesar dos seus pecados, de que ele é Jesus, de que ele é o Filho de Deus. Sabe, muitas vezes a gente fica preocupado, e a gente tem uma preocupação, a gente tem uma atitude que ela está pautada e baseada no que nós estamos vendo das pessoas, mas a gente não está preocupado com o que está no coração das pessoas. E esse era o grande ensinamento de Jesus enquanto viveu com os discípulos, enquanto viveu com as pessoas naquela sociedade. Fazer a leitura do coração.
fazer a leitura do coração. Você tem percebido que, ontem nós estávamos no carro e a tia Leila estava comentando isso, quando você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa já começa a abrir o coração dela e começa a falar da vida dela, sem você perguntar muita coisa. Eu não sei se acontece com você, mas eu acho isso extremamente estranho. Algum tempo atrás, você tinha que ficar percebendo o que está acontecendo pela fala da pessoa e tal, para você entender o que ela estava sentindo no coração. Hoje, as pessoas querem mais falar o que elas estão sentindo. Por várias razões. Uma delas, porque ninguém quer ouvir. Muitas vezes, quando a gente está aconselhando alguns casais, sabe o que a esposa mais reclama? Pastor, ele não me ouve. Ele simplesmente não me ouve. A gente, às vezes, não ouve quem está do nosso lado, porque o nosso coração está endurecido, porque a gente não consegue olhar para as pessoas com o olhar que Jesus teve, um olhar de amor. Não um olhar de reprovação, não um olhar de julgamento, mas um olhar de amor. Então Jesus choca essa sociedade ao dar valor a uma mulher totalmente marginalizada, uma mulher totalmente esquecida, uma mulher que não tinha nem, talvez, o direito de estar naquela sala, naquele jantar, naquele ambiente. E Jesus dá valor àquela mulher. Mais uma vez mostrando um caráter do relacionamento, da relação que Jesus tinha com a mulher, não somente por ser uma mulher, mas naquela sociedade em que aquelas figuras, a mulher era totalmente desprezada, totalmente esquecida, Jesus diz assim, não, é com ela que eu quero me relacionar. É com ela que eu quero saber o que está se passando no coração dela. Ela está sendo sincera, ela está abrindo o coração. Jesus fez isso com as criancinhas também. Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando os próprios discípulos queriam, não, as crianças não precisam ficar aqui, as crianças estão fora. Nós temos a tendência a afastar aqueles que são invisíveis para nós. Vamos ainda concluir esse trabalho, mas começamos a fazer um trabalho com moradores de rua, com pessoas que em situação de risco social morando na rua. Um grupo de fotógrafos fotografou e filmou algumas dessas pessoas e nós vamos conhecer algumas dessas histórias. E o que nós queríamos com esse projeto era mostrar para as pessoas aquilo que elas não querem ver. Porque a gente consegue andar por essa cidade inteirinha e você pergunta assim, onde é que estão as pessoas que moram na rua? Eu não vejo morador de rua. Não vê? Porque há uma intencionalidade de escondê-los. Mas se você começa a olhar observando, você vai identificar onde eles estão. Geralmente embaixo da terceira ponte, geralmente atrás do terminal de Vila Velha. Geralmente quando ninguém está vendo, eles estão na prainha. Nós temos a tendência a afastar aquilo que nós desprezamos, aquilo que nós não queremos ver. Naquela sociedade, as pessoas não queriam olhar para as mulheres. As pessoas não queriam saber do problema ou dos problemas das mulheres. Havia um código que, acredito eu, que quando foi feito, quando foi criado lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, era um código feito com a intenção de proteger, de preservar, mas ao longo da história foi usado para excluir, para minimizar, para abafar as necessidades, as dores de algumas mulheres. Um outro episódio também com Jesus, num outro momento, nós vamos encontrar em Lucas, abra sua Bíblia por favor, em Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 11, minha versão, diz assim, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade, está curada. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o principal da sinagoga
indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é possível trabalhar, neste, pois, vinde para seres curada, e não no dia de sábado. É engraçado, porque, olha que loucura, a mulher tinha 18 anos, que andava encurvada com uma enfermidade, com uma doença, sei lá, uma coluna quebrada, ou o que quer que seja. 18 anos sendo humilhada, 18 anos sofrendo, 18 anos, sei lá que vida terrível essa mulher vivia. E ela está um dia no sábado na sinagoga. Jesus olha para aquilo, ele sente compaixão daquela mulher. Aquela mulher não pediu para ser curada. Aquela mulher não se jogou aos pés de Jesus, como a outra. Aquela mulher estava simplesmente ali, vivendo a vida infeliz que ela achava que tinha que viver daquele jeito. Mas Jesus olha para ela, Jesus enxerga aquela mulher, onde ninguém mais estava enxergando. Jesus enxerga aquela mulher, chama aquela mulher e cura aquela mulher. E aí, o que você pensa com isso? Nossa, todo mundo vai ficar feliz, a pessoa finalmente vai andar direitinho, vai andar em pé, vai andar olhando para as pessoas. Você já imaginou alguém que anda curvado, não consegue olhar nos olhos das outras pessoas? Aquela mulher, pela primeira vez em 18 anos, conseguiu ficar de pé e olhar nos olhos das pessoas. Mas o principal da sinagoga, o religioso, estava preocupado porque aquilo tinha acontecido num sábado. Ele estava preocupado porque Jesus tinha quebrado um paradigma. Não podia curar no sábado. Você podia fazer isso em qualquer outro dia da semana, mas no sábado não. Como a gente se limita a esses aspectos que nós poderíamos chamar até de religiosos ao extremo, que são extremamente farisaicos, que são extremamente nocivos à vivência da prática da fé. Quando a gente não consegue enxergar a dor do outro, a gente não consegue enxergar a necessidade do outro, simplesmente porque nós estamos com a nossa visão encoberta pela religiosidade. Não, tem que ser assim. Tem que cortar o cabelo, tem que parar de fazer isso, tem que usar isso, tem que fazer aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Não, se você é mulher, senta aqui, não fala nada. Se você é homem, então senta aqui. A gente está cheio de coisas que impedem simplesmente a ação simples, ou talvez sobrenaturalmente natural do Espírito Santo. Da vida de Jesus agindo na vida de alguém. Como a gente é incapaz e insensível muitas vezes por conta dos nossos paradigmas que precisam ser quebrados. Quando Jesus escolhe as coisas estranhas, as coisas desprezadas, e nesse aspecto, naquela sociedade, as mulheres se incluíam nisso, nas coisas excluídas, nas coisas desprezadas. Quando Jesus escolhe exatamente para quebrar paradigmas, para nos levar a pensar que reino de Deus, qual é esse reino que Jesus está anunciando? Como é que funcionam então as coisas no reino de Deus? Exatamente para nos levar a pensar a respeito disso que Jesus faz essas coisas. Mas tem uma outra que eu acho, de todas, talvez a mais fantástica. Está lá em Lucas 8, do verso 40 ao verso 56. Lucas capítulo 8, verso 40 até o verso 56, nós não vamos ler tudo. Mas o que acontece ali eu não vou ler o texto para que a gente não perca tanto tempo, mas essa história narrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40, você tem uma situação muito interessante ali. Você tem um homem chamado Jairo, que chega para falar com Jesus, e ele diz: mestre, vamos na minha casa, porque minha filha está muito doente, e é uma doença de morte. Se o senhor não for, ela vai morrer. E nesse mesmo momento que Jairo chega ali, Jesus está conversando com Jairo, tem uma multidão, e Jesus talvez pensando: como é que eu vou sair daqui para ir para a casa de Jairo, o que eu vou fazer? Há uma urgência, há uma necessidade. Jesus está ali, de repente alguém toca nele, alguém encosta nele. Ele estava no meio de um monte de gente, é óbvio que várias pessoas tinham tocado, mas ele sente que foi um toque diferente, alguém tocou nele de forma diferente, que ele sentiu alguma coisa, e ele fala isso:
Ele fala, olha, alguém me tocou diferente. Aí um discípulo fala assim, mas Jesus, é claro, você está aqui no meio de centenas de pessoas, é bem possível que alguém tenha te tocado. Ele disse, não, você não entendeu. Alguém me tocou aqui de forma diferente. E ele talvez comece a ser incisivo com isso e comece a falar, alguém me tocou de forma diferente, por favor, se pronuncie, diga quem foi. E aí uma mulher, totalmente envergonhada, uma mulher que tinha uma doença de um fluxo de sangue, é como se ela ficasse menstruada o tempo todo, o mês inteiro. E naquela sociedade, quando uma mulher ficava menstruada, ela era considerada impura. Ela não só não podia tocar em nenhum objeto, que tudo que ela tocava estava impuro, como ela não podia tocar em ninguém. Em nenhuma pessoa. Ser tocado por uma mulher nesses dias significava que você estava contaminado. Você tinha que passar por um processo de purificação. Você imagina como era para essa mulher? Como que ela se sentia? Imunda, suja, impura, o tempo inteiro. E aí ela toca em Jesus com a sua fé, dizendo, não, se eu tocar nele eu vou ser curado. E ela quer fazer isso de forma que ninguém veja. Que ninguém a veja. Ela quer entrar escondida, muda e sair calada. Tamanha era a sua vergonha. E ela faz isso, o que Jesus faz? Começa a anunciar, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Se pronuncia, quem foi? A última coisa que essa mulher queria era sair do anonimato. Tamanha era a sua vergonha. Mas Jesus sabia disso. Lucas não narra assim. Mas eu fico imaginando, por que Jesus pediu para essa mulher se pronunciar, se apresentar? Sabe o que eu acho que Jesus fez? Jesus deu um abraço naquela mulher, no meio de todo mundo. Eu acho. Pastor, mas não está escrito na Bíblia. Eu sei que não está, mas eu acho. Que deu um abraço naquela mulher para mostrar para todo mundo que estava ali que ela não era impura. Que as pessoas tinham feito uma leitura errada daquela situação. Mais uma vez, quando o código foi criado, lá no Antigo Testamento havia um propósito. Havia uma finalidade para isso. Mas aquela sociedade conseguiu deturpar e transformar uma situação que as mulheres passam todo mês, uma situação de menosprezo, de impureza, de inferioridade. E Jesus veio quebrando isso com aquela mulher, não só curando, porque não era simplesmente uma situação momentânea, mensal, mas era uma situação que perdurava, e Jesus cura aquela mulher. Mas por conta desse episódio, enquanto está acontecendo tudo isso, chega o pessoal da casa de Jairo e fala assim, Jairo, pode deixar Jesus em paz aí, porque sua filha já morreu. Sua filha já morreu. E Jairo fala para Jesus, e Jesus fala assim, não Jairo, vamos lá. Vamos lá. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita aquela mulher, aquela menina. 2 episódios, narrados no mesmo evangelho, capítulo 8 de Lucas. Jesus curando uma mulher e ressuscitando uma menina. Você acha que o olhar de Jesus para as mulheres é um olhar de menosprezo? É um olhar de inferioridade? Jesus olha para as mulheres e acha que elas são menos do que os homens? Será que Deus, então, olha para as mulheres com um olhar de inferioridade, de incapacidade? Eu não consigo ver assim. Eu não consigo ver nos evangelhos nenhum posicionamento de Cristo diante das mulheres de uma atitude de desprezo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você observa as mulheres que andaram com Jesus, não só o cuidado, não só o carinho de Jesus com essas mulheres, mas como elas foram extremamente importantes durante o ministério de Jesus e após a sua morte e ressurreição. São mulheres que vão até o túmulo no primeiro dia e encontram o túmulo vazio. E elas é que anunciam para os discípulos. Alguns dos discípulos já tinham até desanimado, já tinham até desistido, já tinham até ido embora. Mas são as mulheres que vão lá. E elas vão e elas percebem
talvez que elas estavam exatamente indo encontrar o que elas encontraram, o túmulo vazio. Elas foram buscar talvez exatamente isso. Então eu não consigo imaginar num pensamento, numa cosmovisão cristã, de fé genuína, centrada em Jesus, que a gente consiga ter esse tipo de pensamento. E aqui não se trata de defender o empoderamento das mulheres ou o feminismo. Não se trata disso. Não se trata de defender nenhuma bandeira de igualdade, de direito. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de olharmos para essa sociedade, para qualquer questão apontada por essa sociedade, em que há polêmica, em que há polarizações, e a gente olhar com o olhar do cristianismo, o olhar de Cristo, e entender o que isso significa. Entender que é muito sério quando a gente fala a respeito da nossa casa, da nossa família, quando a gente fala das esposas, das nossas filhas. É muito sério isso. É muito importante para nós. Mas nós precisamos expandir isso além das nossas casas. Ter esse mesmo olhar de cuidado, de zelo para com as outras pessoas. Para aquelas que talvez não tenham quem cuide delas. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. O olhar de Jesus, se importar com essas que não tinham quem se importasse por elas. Esse é o nosso papel como igreja. Se nós não estivermos aqui para isso, para que nós estamos aqui? Não se trata de defender posicionamento político ou de qualquer outra coisa. Trata-se de entender a essência do Evangelho, que é o amor. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E se eu amo o próximo, eu respeito, eu admiro, eu vejo as qualidades, eu vejo as virtudes. Eu não vejo só os defeitos. Eu não vejo só o que está ruim. Não precisaria existir uma lei Maria da Penha se nós entendêssemos, se todos os homens entendessem que, olha, você não pode agredir a sua companheira. Você não pode agredir a sua filha. Mas é preciso dizer isso. É tão óbvio. A gente está cansado de ouvir que o óbvio precisa ser dito, né? Mas quando nós falamos de uma comunidade de fé, de um pensamento cristão, de um pensamento cristocêntrico, esse tipo de coisa tem que ser muito claro para nós. Nós não vamos defender nem uma bandeira A nem uma bandeira B. Nós vamos defender a bandeira de Jesus Cristo. A bandeira do amor. A bandeira do cristianismo. A bandeira do Evangelho centrado em Jesus. E não centrado em qualquer outra coisa. Centrado em Jesus. Eu quero encerrar esse nosso tempo de reflexão. E eu quero deixar esses textos que eu falei aqui. Porque quando a gente olha essas mulheres nos tempos de Jesus e olha para as mulheres no nosso tempo de hoje, né, nós conseguimos perceber, nós conseguimos identificar algumas ações nesse sentido. Algumas ações de total desprezo ou de total agressão. E eu não estou falando só de agressão física, muitas vezes agressão emocional com mulheres. E isso é um absurdo. É um absurdo, porque a gente muitas vezes fica chocado, a gente fica estarrecido quando acontece alguma coisa escandalosa para nós, quando, por exemplo, acontece um adultério, quando acontece um assalto, quando acontece um latrocínio, uma coisa absurda, a gente fica chocado. Mas, às vezes eu percebo que a gente fica insensível quando alguém diz assim, uma mulher apanhou. A gente começa a achar assim, o que ela fez para merecer? Não existe isso. Quando
Uma mulher foi pega em adultério e foi levada para Jesus para ser apedrejada, porque era isso que o código de lei dizia. Jesus diz assim: ok, vamos apedrejar, mas traz o homem que estava com ela, e se ela vai ser apedrejada por causa do pecado, então quem não tem pecado pode jogar a pedra. E ninguém joga pedra. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente precisa ter um olhar totalmente cristocêntrico das coisas e das pessoas. Eu não entro em embate nenhum nesse nível, de defender grupo A ou grupo B, de dizer que isso é certo ou que é errado. Eu tento olhar com o filtro do cristianismo e pensar o que Jesus faria, o que Jesus fez, o que Jesus disse a respeito disso, o que Jesus falou a respeito disso. Eu acho que numa comunidade de fé é assim que a gente deve caminhar. E você que convive com mulheres, seja porque você é casado, seja porque você é um filho e tem irmãs, seja porque no seu ambiente de trabalho existem outras mulheres, tente olhar com esse olhar. Tente enxergar as pessoas, principalmente aquelas que são invisíveis, aquelas que ninguém quer ver. Tente enxergar com o olhar de Cristo. Tente amar como Cristo amou. E se você é casado, é mais do que óbvio dizer isso. É mais do que óbvio. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregar por ela, se dedicar por ela, viver por ela. Eu lembro de uma frase de um homem que não casou por opção, porque escolheu o celibato. Um padre disse assim: se você quer ser feliz, não case. Não case. Mas se você quer fazer alguém feliz, então case. Então que isso sirva para nós. Quando você resolveu se casar, você não estava querendo ser feliz. Você estava disposto a fazer alguém feliz. Imagine se os dois entram assim no casamento, com a mesma intenção. Não, meu objetivo é fazer a minha esposa feliz. E a esposa diz: o meu objetivo é fazer esse cara feliz. Quanta briga vai ser evitada? Quanta discussão? Quanta falta de perdão vai ser evitada? Então, talvez essa palavra não faça muito sentido para todos vocês ou para vocês, mas algo que eu tenho pensado a respeito disso e pensado muito a respeito dessa sociedade que a gente vive. E quando eu fico olhando as crianças, fico olhando os pequenos, eu fico com temor no meu coração. O que eles vão encontrar quando forem adultos? Que tipo de pessoas que eles vão conviver quando forem adultos? Se nós não começarmos a mudar isso dentro da nossa casa, se nós não começarmos a mudar isso dentro das nossas comunidades de fé, as coisas vão continuar acontecendo como elas estão. As coisas não vão mudar. Mas o único capaz de mudar a nossa consciência, o único capaz de transformar, a única força capaz de transformar qualquer coisa, chama-se Evangelho de Jesus. Amém. Evangelho da cruz. E é por isso que nós amamos o Evangelho da cruz. Amém. Porque ele é transformador. Porque ele é reparador. Porque ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz: o amor de Deus, a compaixão de Jesus nos alcança e nos eleva e nos faz ser outras pessoas. Amém. Nos faz nascer de novo. Amém. Essa é a diferença. E eu quero orar. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião, por essa noite aqui, Pai. Obrigado pelo tempo de canções que nós tivemos. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está aqui, viva e eficaz. Senhor, não é uma palavra morta, não é uma palavra que está ali apenas como uma consulta quando a gente tem dúvida de alguma coisa, mas ela é uma palavra que fala aos nossos corações. Amém. Senhor, e que não só diante desse tema, dessa questão das mulheres, ó Deus, mas que diante de qualquer tema, diante de qualquer situação, que os nossos olhos, que o nosso entendimento seja totalmente influenciado pela questão
verdadeira do cristianismo. Amém, Senhor. Pelo evangelho genuíno, o evangelho simples, o evangelho da cruz. Amém. O evangelho de Jesus. O evangelho do homem que se entregou por uma humanidade inteira. O evangelho do Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho Jesus. Pai, que as nossas ações, que a nossa vida, que o nosso dia a dia, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar, seja totalmente influenciado e permeado pela Tua vida, Jesus. Pela vida que o Senhor viveu aqui na terra. Que esses exemplos todos de amor, de quebra de paradigmas, estejam em nós. Que nós não busquemos as contradições pelas contradições, mas busquemos as contradições para exaltar o Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Para que o Teu Evangelho seja levado e falado e possa alcançar pessoas.